Bem-vindos à nossa Fake Live número 199. Como fazer uma boa reunião de fechamento com seu cliente. Pedro, por que Fake Live? Porque hoje nós não estamos ao vivo de verdade. E durante essa live, várias pessoas vão falar no chat, ele não tá ao vivo, ele não tá ao vivo. Aí você pode responder, cara, ele falou no começo da live que ele não tava ao vivo. E por que eu não tô ao vivo hoje? Porque eu fiquei com preguiça de fazer minha transmissão ao vivo? Não, pelo contrário. Eu juro pra você que eu fiquei muito triste de não poder fazer a transmissão ao vivo pra você. Porque tem uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar essas aulas todas as terças-feiras, 3 horas da tarde. Não é à toa que a gente tá na live número 199, eu seria um masoquista se eu não gostasse de fazer as transmissões ao vivo. Eu tentei de tudo pra fazer essa transmissão ao vivo, eu trago todos os meus equipamentos quando eu vou viajar, trago cabo de internet, eu cheguei a tirar a TV do hotel do lugar pra tentar conectar na saída de internet da TV, mas não deu certo. A internet aqui desse hotel que eu tô é muito ruim mesmo, não tá legal a internet, e eu fiz uma transmissão teste, ficou travando o tempo inteiro, a imagem ficava ruim. Então assim, o conteúdo que eu ia te entregar, por mais que fosse ao vivo, e eu sei que muita gente deixa de ver porque não é ao vivo, por mais que tenha essas pessoas que vão deixar de ver, eu tô prezando por você que vai querer assistir o conteúdo com uma qualidade de vídeo legal, com uma qualidade de áudio legal e principalmente que não fique travando, para que você absorva esse conteúdo que é tão importante, que é como fazer uma boa reunião de fechamento com o cliente, tá? Então, hoje vai ser Fake Live diretamente da Itália. A gente tá subidos, dominando o mundo. A gente tá muito chique. Eu fui convidado aqui para vir para um evento da Hotmart em que só os 25 maiores produtores da Hotmart foram convidados, não era um evento que você podia pagar. Eu fui convidado aqui pra representar, né? Representar os subidos, representar os gestores de tráfego. Fechou? Então, minha gente, vamos direto pro conteúdo aqui. Não vou ficar conversando com o chat. Na verdade, eu vou estar no chat aqui do lado, então eu vou estar aqui mandando mensagens, incomodando no chat. Então, nesse momento, eu devo ter mandado um eu aqui no chat do lado. Vou estar no chat aqui com vocês. Queria estar mesmo, era fazendo a transmissão ao vivo, mas pelo conteúdo a gente vai fazer aqui a gravação, vamos fazer a nossa Fake Live, tá? Então até você vai ver aqui no relógio do meu computador quando eu estiver compartilhando a tela, que agora são 5 horas da tarde. Então aqui no Brasil é meio-dia, aqui tá 5 horas na frente do Brasil, tá? Então o que a gente vai falar nessa live de hoje? Vamos falar sobre como fazer uma boa reunião de fechamento com o cliente. E a gente vai separar essa live aqui em 7 grandes tópicos. Vamos falar sobre por que as pessoas contratam um gestor de tráfego, o que não pode faltar na sua reunião de fechamento com o cliente, como que você faz o seu dever de casa, como é que você se prepara para a reunião de fechamento, como que você mapeia e o que é o nível de consciência do cliente, quais são os 6 tipos de clientes de tráfego pago que existem, como que você faz uma reunião para cada um dos tipos, porque esse é o erro dos gestores, é fazer a mesma reunião para todo cliente e não adequar a reunião para cada um dos tipos de clientes que existem, e como que você faz para precificar o seu trabalho, como que você faz para cobrar pelo trabalho da gestão de tráfego, quanto que você deve cobrar, tá? Então o que é uma reunião de fechamento? Antes da gente entrar no ponto número 1, vamos criar o ponto número 0. Reunião de fechamento é assim, você foi lá, prospectou o cliente, mandou uma mensagem para alguém no Instagram, marcou uma reunião com uma pessoa para explicar mais para essa pessoa como que funciona o universo dos anúncios online, ou para explicar mais para essa pessoa como que funciona melhor o seu trabalho de gestão de tráfego e como que os anúncios online podem ajudar essa pessoa a ganhar mais dinheiro, a ter mais resultado, a fechar mais consultas, a ter mais visitas na loja, a vender mais e-books, a alcançar o objetivo que ela quer no final das contas com os anúncios online, tá? Então eu fiz a prospecção, conversei com uma pessoa, essa não é uma aula que a gente vai falar de prospecção, a gente tem várias aulas onde a gente já falou sobre prospecção, tá? Essa aula aqui é da reunião de fechamento, tá? Então, ponto número 1, primeira coisa que você tem que entender aqui, por que as pessoas, eu vou deixar esses 7 pontos aqui em cima e eu vou colocar isso aqui para baixo, tá? Por que as pessoas contratam um gestor de tráfego? As pessoas contratam um gestor de tráfego porque elas querem gravar 1 milhão de anúncios e estão a fim de dar dinheiro para o Zuckerberg e para o Google Ads? Não. As pessoas contratam um gestor de tráfego porque elas querem anunciar online. Será que é isso? Será que as pessoas contratam um gestor de tráfego porque elas querem anunciar online? Sim ou não? Manda pra mim no chat. Por mais que eu vou estar olhando no chat agora. Sim ou não? Você acha que as pessoas contratam um gestor de tráfego porque elas querem anunciar online? Não, não é porque elas querem anunciar online. Ninguém quer anunciar online. As pessoas contratam um gestor de tráfego porque elas entendem... Presta atenção nisso, eu vou até colocar essa frase aqui. As pessoas contratam um gestor de tráfego porque elas entenderam que os anúncios online
podem colocar mais dinheiro no bolso delas, mas elas não estão dispostas a fazer o trabalho sujo, que é o trabalho de aprender o tráfego pago, subir os anúncios. Então ninguém faz anúncio online só porque quer dinheiro. Ninguém contrata um gestor de tráfego só porque quer dinheiro. Ninguém contrata um gestor de tráfego só porque quer anunciar na internet. As pessoas contratam um gestor de tráfego somente nessa situação, quando elas entendem que os anúncios online podem colocar mais dinheiro no bolso delas, mas elas não estão dispostas a fazer o trabalho sujo. Tá? Então, qual que é o seu... E isso aqui é muito importante quando a gente vai falar de reunião de fechamento. Porque muita gente não fecha cliente porque a pessoa ela fica só se vendendo. Ela fica só vendendo que eu sou um bom gestor de tráfego, eu sou um bom gestor de tráfego, eu entendo de anúncio online, eu entendo de anúncio online. Só que as pessoas não vendem para o cliente, elas não explicam para o possível cliente a importância dos anúncios online. E elas não fazem o cliente entender como que, através dos anúncios online, ela pode ganhar mais dinheiro, ela pode fechar mais consulta, ela pode vender mais na loja dela, ela pode ter mais resultado. Então a primeira coisa que você tem que vender, e se você é uma daquelas pessoas que anota enquanto está vendo aula, anota isso. A primeira coisa que você tem que vender para o seu cliente é que os anúncios online podem colocar mais dinheiro no bolso delas. Ponto. Não é os seus anúncios online, não é o anúncio que você vai fazer, é vender o tráfego pago, é explicar por que o tráfego funciona, por que o tráfego pode botar mais dinheiro no bolso daquela pessoa. Esse é o ponto número 1. E enquanto você está fazendo essa venda para a pessoa, enquanto você está vendendo a ferramenta, o Facebook Ads, o Google Ads para a pessoa, ao mesmo tempo você está se vendendo, porque você é a pessoa que operacionaliza aquela ferramenta. E aí a pessoa, depois você tem que explicar para ela que é mais complicado do que parece. E aí que ela vai entender, putz, eu não estou disposto a fazer esse trabalho sujo. Aí que você entra, é aqui que eu entro. Eu sou o gestor de tráfego, eu que faço esse trabalho sujo. Então sempre que a gente vai para uma reunião de fechamento, a gente tem que ter isso aqui em mente. Esse cliente, ele entende que o tráfego pago pode colocar mais dinheiro no bolso dele? Sim ou não? Se ele não entende isso, você tem que convencer ele que o tráfego pago pode e vai colocar mais dinheiro no bolso dele. Essa é a primeira coisa que você tem que convencer ele. A segunda coisa, aí sim, que você é a pessoa certa para fazer esse trabalho para ele e que você vai conseguir gerar esse resultado e que ele vai gastar menos dinheiro do que ele vai colocar no bolso. Porque no final das contas, todo mundo que contrata um gestor quer isso, quer gastar X para colocar 2X, 3X, 5X, 10X no bolso, tá? Então, seu papel é convencer o possível cliente de que, número 1, o tráfego funciona. E número 2, você é a pessoa que vai colocar mais dinheiro no bolso dele do que tirar. Se você convenceu o cara disso daqui, que o tráfego funciona e que você é a pessoa que vai mais colocar dinheiro no bolso dele do que tirar, deu. As chances de você ser contratado são gigantescas, tá? Mas beleza, Pedro, falar é muito fácil. Como eu convenço a pessoa disso? Você vai fazer isso de 3 maneiras. Você tem que gerar. Aliás, não são 3 maneiras assim que você pode escolher uma ou outra. Você tem que usar as 3, tá? Segurança, prova e resultado. Tá? Segurança. Cara, eu aprendi uma frase com meu amigo Caio Carneiro, que ele fala assim: confiança fede. Confiança fede. Gente confiante fede. A confiança ela exala. A pessoa consegue sentir quando você tem confiança para falar sobre aquele assunto. Você tem que ter segurança na hora de fazer a reunião. Você tem que ter algo que eu chamo aqui de postura. O que é postura? Postura é você saber se posicionar. A gente fala de posicionamento na internet, tem gente que acha que posicionamento é só a frase que você coloca na sua bio do Instagram. Posicionamento não é isso. Posicionamento é como você se porta. É como que você mostra que sabe do que está falando. Basicamente é isso. Você tem que conseguir mostrar que domina o que você está falando. E que você consegue entregar o que promete.
Quando você consegue fazer isso daqui, a venda acontece. Eu, por exemplo, eu tento, às vezes, né, algumas vezes por ano, eu abro as inscrições para a comunidade Sobral de Tráfego e eu vendo a comunidade Sobral de Tráfego para você. Quando eu vendo a comunidade Sobral de Tráfego para você, tem um momento que eu paro de brincadeira. Eu sou uma pessoa risonha, eu dou risada, eu fico zoando nas lives, mas eu tenho um momento que eu olho sério no seu olho e falo assim, cara, a comunidade Sobral de Tráfego é o melhor produto de tráfego que existe. Por quê? Por isso. Porque lá dentro você tem o curso subido de tráfego, do zero até o avançado no Facebook Ads, curso de tráfego para e-commerce, tráfego para negócio local, Google Analytics, Google Data Studio, Google Tag Manager, curso de como evitar bloqueios, curso de como prospectar clientes, gravação de mais de 200 lives que eu já fiz até hoje, material PDF, comunidade com mais de 38 mil membros. Então, pô, eu tenho a postura de alguém que está vendendo uma solução para você. E é isso que você está vendendo para o seu cliente, uma solução. A solução para quê? Para ele ter mais consultas fechadas, para ele ter mais visitas na loja, para ele vender mais. Então, quando você está vendendo tráfego pago, você está vendendo uma solução. E você tem que entender que quase ninguém no mercado consegue entregar essa solução como você. Tá, e como que eu consigo afirmar isso com tanta certeza? Porque você tá aqui, terça-feira, 3 horas da tarde. Ah, o mercado tá cheio de gestor de tráfego. Sim, mas quantos deles estão dispostos a fazer o que tem que ser feito? Uma grande minoria. Fazer parte da minoria, moçada, é uma decisão. Fazer parte da minoria que tem resultado é uma decisão. É a decisão de estar aqui toda terça-feira, é a decisão de estudar, é a decisão principalmente de implementar. Essa é a decisão mais importante. Tá, aqui já é um diferencial? É um diferencial, mas não basta. O que basta é o quê? Basta você executar. Basta você executar que você vai conseguir cada vez ter mais diferenciação das outras pessoas do mercado, tá? Mas você precisa ter essa postura na reunião. Ah, como é que eu vou fazer para ter essa postura? Pô, você vai fazer o seu dever de casa antes de entrar na reunião. Poucas pessoas estão vendo uma aula de como fazer uma reunião de fechamento. Você já tá anos-luz na frente de todas essas pessoas. Então bota na sua cabeça que você investe o tempo em você. E o tempo que você investe em você mesmo vai te tornar cada vez melhor. Então entra assim com sangue no olho, com postura de, pô, eu tenho certeza que a maioria dos gestores de tráfego que vai conversar com esse cara não tiveram o mesmo trabalho que eu tive. Eu lembro a primeira vez que eu fui palestrar para uma audiência grande, que foi no Fire, o evento da Hotmart. E, cara, eu me preparei para aquela palestra infinita, eu ensaiei aquela palestra que eu fui fazer, juro pra você, mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes, do início até o fim, eu ensaiei a palestra. Eu não tinha segurança. Então, quando você não tem segurança, como é que você ganha segurança? Qual que é a fórmula para você ganhar segurança? Ai, Pedro, mas eu tenho medo. Medo não tem nada a ver com segurança. Você vai estar com medo mesmo e é o que tem. Medo faz parte do processo. Tá? Você vai estar com medo quando você for fazer a reunião. Não tem como fugir disso. Mas medo é diferente de segurança. Você tem como ser seguro mesmo com medo. E a fórmula para você se sentir seguro são duas. Prática. Ah, Pedro, eu não tenho prática. Essa é uma das primeiras reuniões que eu vou fazer. Beleza. Então, treinamento. Segurança é treinável. Se prepare para a reunião. Estude o seu cliente antes de chegar na reunião. Monte o seu roteiro antes de chegar na reunião. Se prepare. Não simplesmente liga a câmera e sai dando a aula. Você acha que quando eu vou dar aula aqui para você, como que eu faço para tentar te passar mais segurança? Eu me preparo para a aula. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar para você. Eu tô escrevendo tudo isso aqui na tela agora para você aqui, tá? Só que tudo que eu tô escrevendo aqui, a maior parte das coisas já tá escrita, ó. Eu tenho o meu rascunho aqui, ó. Isso aqui é o meu rascunho da aula. Isso aqui é tudo que eu vou te falar hoje. Por quê? Porque eu me preparo, eu gasto pelo menos 1 hora para me preparar para te dar essa aula ao vivo. Porque eu quero te passar essa segurança de que eu domino esse conteúdo. Então se prepare, gaste seu tempo se preparando, porque isso é uma das coisas que vai mais fechar o cliente. E tem gente que tá falando assim, ah, isso é bullshit, eu quero saber o detalhinho não importa, cara. No final das contas, o que vai fazer a pessoa fechar com você ou não são esses 3 pontos. Primeiro, é você convencer ela de que os anúncios online funcionam, que o tráfego funciona e que você é a pessoa que vai colocar mais dinheiro no bolso dela do que vai tirar. Porque você vai tirar dinheiro do bolso dela. Você tem que entender isso. Só que como você faz isso? Primeiro, através da segurança. Segundo, através da prova. São os seus resultados. Tá? E aí os seus resultados aqui podem ser resultados de outros clientes que você já teve, investimentos que você já fez. Ou então, resultados de clientes ou de estudo. O quanto que você estuda, o quanto que você se prepara. Isso também é uma prova.
O fato de você assistir as aulas aqui toda terça-feira é uma prova. O fato de você fazer parte da comunidade Sobral é uma prova. É uma prova de que você está se dedicando à carreira de gestor de tráfego, tá? Então você tem que botar suas provas na mesa para mostrar, para dar um embasamento daquilo que você está falando. Tá, mas como é que eu sei disso? É o clássico, tá, mas como é que eu sei como é que eu sei disso aqui que eu tô te falando? Cara, porque eu já tive mais de 50 clientes de tráfego ao longo da vida. E já fechei reunião com a maioria deles. Essa é a minha prova. Essa é a minha prova para você. Para você prestar atenção em mim. Você tem que provar para o seu cliente de alguma maneira. Seja através do que você estudou ou dos resultados práticos que você teve. Os práticos, normalmente, eles são melhores do que o que você estudou. Só que às vezes você não tem o prático e aí tudo bem. Você vai usar a prova do seu estudo, do quanto que você está se dedicando, tá? E o resultado, que é qual tipo de resultado o tráfego pode gerar para aquele possível cliente, tá? E aí lembra que tráfego ela é uma solução. O tráfego é um meio. Tráfego pago, anúncio online é um meio para um fim. Qual que é a pessoa não quer, eu tô te vendendo anúncio online. Não, eu tô te vendendo mais consultas. Eu tô te vendendo mais pessoas na sua loja. Eu tô vendendo mais pessoas comprando o seu novo produto. Eu tô vendendo mais seguidores no seu Instagram. Eu tô vendendo resultado. Você tem que focar em vender esse resultado. Tem muita gente que fica fixado em vender o anúncio online pelo anúncio online. Isso aí não dá certo. Você tem que vender o resultado para a pessoa, tá? Então esses daqui são os 3 pontos que você vai usar para convencer. Agora, o ponto número 2 é o que não pode faltar. Vamos até renomear esse item número 2 aqui para o básico que precisa ser dito, tá? O que é o básico que precisa ser dito? Tem alguns pontos aqui. Ponto número 1, não se atrase, tá? Se a reunião é às 3, você vai fazer o seguinte, isso aqui é assim, parece bobo, mas é o tipo de coisa que gera confiança no cliente. A reunião é às 3 horas da tarde. O que você vai fazer? Você vai pegar 10 da manhã, você vai mandar pro cliente, opa, fulano, tô aqui passando só para confirmar a nossa reunião de hoje às 3 horas. Primeiro que isso daí já vai aumentar muito a chance de você não levar um bolo. Ai, Pedro, e se eu levar um bolo na reunião, o que eu faço? Você manda uma mensagem pro cliente, pô, putz, eu sei que seu tempo é corrido, a gente marcou a reunião hoje às 3 horas, você acabou não aparecendo, tenho certeza que você tem seus motivos, mas eu acho que isso aqui realmente poderia ajudar o seu negócio a crescer. Você não tem um horário na sua agenda amanhã, tal hora, pra gente fazer essa reunião? Manda assim pro cliente. Se ele te ignorar, segue em frente e tá tudo certo. Tá? Mas você não pode se atrasar. Então, manda uma mensagem no mesmo dia, umas 5 horas antes, ou se a reunião for de manhã cedinho, manda no dia anterior, reforçando o horário da reunião, e chega na reunião, manda o link para o cliente 15 minutos antes. Tá? Manda 15 minutos antes. Então, ponto número 1, não se atrase. Ponto número 2, cuide do cenário atrás, menos é mais. Então assim, pô, não tem um cenário legal? Cara, tenta alguma coisa mais neutra. Você não tem a câmera profissional? Tenta alguma coisa mais neutra. Tenta uma parede. Tenta não. Pega uma parede branca, alguma com uma cortina no fundo, um cenário de uma cor só, tá? Então assim, evita ficar parecendo tomada, um monte de fio, a cozinha no fundo. Nem que você tenha que ficar sentado no sofá para ficar com uma coisa neutra atrás de você, tá? Luz importa. Então assim, tenta ter uma luz legal. Ai, Pedro, eu não tenho uma iluminação. Cara, um abajur. Só de ter um abajur na sua frente, de ter uma lâmpada na sua frente, já vai melhorar, tá? Então luz importa, som importa. Pedro, eu não tenho um microfone. Cara, microfone de celular já é melhor do que muito microfone ruim de computador, tá? Então som importa. Ter um som legal importa. Eu tô aqui fazendo a live pra você, cara, eu trago meu microfone da minha casa. Então assim, vim do Brasil pra Itália e trago aqui pra fazer a live pra você. Aparências importam. Tem gente que me julga quando eu falo isso. Ah, aparência importa. Cara, aparência não é assim. Você pode se vestir do jeito que você quiser, você pode estar do jeito que você quiser, mas cara, você não vai chegar na live sem camisa. Você não vai chegar na live de óculos de sol. Tem coisas que são básicas, entendeu? Então assim, você tá indo pra uma reunião de trabalho. Não é o local de você se vestir como se você estivesse indo pra praia, de regata. Pô, bota uma camiseta, cara. Bota uma camiseta, sabe? Arruma o cabelo, não vai todo descabelado. Passa uma água no rosto. Deixa a barba minimamente bem feita. Eu sei que a minha tá mal feita, que eu tenho que fazer. Não me julga. Isso aqui não é uma reunião de fechamento. Eu vou fazer a barba depois dessa live, mas ó, você tem que chegar minimamente apresentável, toma um banho, é isso que eu tô dizendo, tá? Então assim, esteja arrumadinho. A sua mãe não ia deixar você ir numa reunião assim, tá? Então assim, esteja arrumadinho. Não força a intimidade, então não finge que você conhece a pessoa há anos, não dê uma de amigão o tempo inteiro, tá? E não deixa de fazer
o dever de casa, tá? E o que é o dever de casa? Eu costumo falar o seguinte, que o fechamento sempre começa antes da reunião. Antes de entrar na reunião, aquele cliente já está fechando com você ou não está fechando com você. Por quê? Porque você tem que fazer algumas análises básicas antes de entrar na reunião com ele, porque mostrar que você fez o dever de casa é postura, gera segurança. Mostrar que você se importou em fazer uma pesquisa antes de entrar na reunião gera segurança, e é isso que faz o cliente fechar com você. Então, analisa os anúncios ativos no Facebook, analisa a página do seu cliente, então analisa a landing page, vou escrever, analise a landing page e veja se ela está alinhada com os anúncios. Então analisa a página dele. Ai, como é que eu faço para fazer uma análise de uma página? Eu não sei. Cara, vai no YouTube e pesquisa como fazer análise de uma página, de uma landing page. Vai ter um vídeo aqui, 8 passos para analisar, ó, tem um vídeo do Thiago Tesman. Passos para fazer uma análise de uma landing page. Vê o vídeo, se você comprar o Subido ao Vivo, inclusive, você ganha uma aula minha, a gente manda uma pesquisa para você quando você garante seu ingresso no Subido ao Vivo. E aí você recebe uma pesquisa, se você responde a pesquisa, você recebe uma aula, assim, a melhor aula, eu juro pra você, melhor aula que eu já vi sobre como fazer uma boa página, como fazer uma boa landing page, tá? Então, analisa a landing page, vê se ela tá alinhada com os anúncios, vê se ela não tá distante, analisa os anúncios do Google Ads do cliente, se ele já tiver anúncios, né? Às vezes ele não tem, aí não vai ter o que analisar e tá tudo certo, tá? Analise a velocidade de carregamento das páginas. Então isso daqui é o que? Cara, tem 1 milhão de sites que analisam o carregamento das páginas. Analisa, manda, tira o print do resultado do carregamento da página, mostra isso para o cliente, mostra que isso é um ponto de atenção, mostra que isso pode ser melhorado. Então assim, não necessariamente tudo isso que você vai analisar... Putz, então... Tive que cortar o vídeo porque acabaram de apitar aqui no hotel. Mas ó, então, o que eu tava te dizendo é, você não vai ter que largar tudo isso daqui na reunião direto para o cliente. Você não vai vomitar todas essas informações, mas você vai ter guardado isso no bolso. Quando você perceber uma oportunidade para falar isso, aí você vai mostrar isso daqui para ele, tá? Então analisa a velocidade de carregamento das páginas, analisa se o site dele é mobile friendly, tá? Então vê se assim, se ele no mobile como é que fica, não analisa só no computador, analisa no celular, que é o local mais importante. Analisa as tags instaladas nas páginas, então vê se no site dele tem a tag do Facebook, se tem a tag do Google, se tem a tag do Google Analytics, tá? Faça uma análise também das redes sociais. Então você vai fazer o quê? A análise de principalmente 3 lugares, tá? A análise do perfil do Instagram, a análise do YouTube e a análise do Google Meu Negócio. E aí quando eu falo análise, às vezes as pessoas travam. Meu Deus, como que eu faço uma análise? Deixa eu pegar aqui o meu perfil do Instagram e vou te mostrar. Cara, fazer uma análise nada mais é do que você... se eu fosse fazer uma análise, eu planilharia os resultados. Então eu ia colocar lá Pedro Sobral, número de seguidores, número de postagens, bio, link da bio. Aí eu ia pegar aqui os posts e pelo computador aqui eu acho que só eu consigo ver aqui esse número de comentários, de like dos vídeos. Mas eu ia buscar aqui no perfil quais foram os posts que mais se destacaram. O que o Pedro fez aqui que deu muito bom? Quais foram os melhores posts que ele fez? Quais foram os posts que poderiam ser usados como anúncios? Então assim, analisa o número, bota numa planilhazinha, num relatóriozinho, o número de postagens, o que está escrito na bio, o número de seguidores, quais são os melhores posts que ele já fez, lista pelo menos assim 10 posts que tiveram mais engajamento, 10 posts que podiam ser usados como anúncios, e aí mesma coisa para o YouTube. Analisa os vídeos que tiveram mais visualizações, analisa, tanto no Instagram quanto no YouTube, se a pessoa responde comentários ou não, porque isso aí já é um baita ponto de melhora para ela. Então faz uma análise ali de quais foram os melhores conteúdos e do que poderia ser utilizado como anúncio. Se for Google Meu Negócio, daí você vai fazer uma análise mais do que está inserido no Google Meu Negócio, porque muita gente não configura direito, tá? Então qual que é o endereço, se tem o horário de funcionamento, se tem fotos, se tem avaliação de clientes e se tem posts do Google Meu Negócio. Aí o título, é o nome do negócio, né? Nome do negócio.
Então faz essa análise e às vezes se não tiver alguma coisa, já é algo que você pode chegar indicando na reunião, tá? E aí pra mim tem os 3 pontos mais importantes que esses daqui eu nunca entro numa reunião sem fazer, nunca, nunca. Esses daqui, eu vou ser sincero com você, eu já entrei em reunião sem fazer análise do perfil, assim como eu tô falando de olhar todos os posts, pegar os que tiveram mais engajamento, muitas vezes eu deixei de fazer porque eu pensei, esse cara não vai fechar comigo, e talvez ele não tenha fechado por eu não ter feito, mas esses daqui são os que eu sempre faço, tá? Primeiro, faça o caminho de vendas que normalmente um cliente faz. Então assim, eu comecei a atender agora, e realmente eu comecei a atender agora essa semana, uma clínica que dá cursos de estética. Então curso de micropigmentação, preenchimento labial, e aí é uma clínica que treina as pessoas para elas fazerem esses serviços, tá? Então é uma venda de cursos, ticket alto de educação. E aí a dona se queixou comigo que não estava vendendo e tal, me fez uma proposta, eu gostei da proposta e fechei com ela para fazer o tráfego. E aí ao fazer quando eu comecei a trabalhar com ela, a primeira coisa que eu fiz antes de entrar em qualquer reunião foi fazer o caminho de vendas que o cliente normalmente faz. Então o que eu fiz? Eu peguei, cliquei no link do anúncio dela que estava ativo já há mais tempo. E nesse link do anúncio, eu caí numa conversa de WhatsApp. Eu não vou conseguir achar aqui agora. Será que eu vou conseguir? Moral da história, eu mandei uma mensagem mandei uma mensagem pra clínica, aí a pessoa visualizou, aí ela visualizou e só 4 horas depois ela me respondeu. De hora em hora eu entrei lá pra ver se ela tinha me respondido. Demorou 4 horas pra ela responder depois que ela visualizou. Tá? Então assim, eu mandei mensagem 3 da tarde, ela me respondeu 9 da noite, tá? Então assim, ainda teve o tempo de resposta, mas ela visualizou e demorou 4 horas para me responder, que eu mandei, oi, queria saber mais dos cursos. E aí olha o que a pessoa me respondeu. Olá, meu amor, como você está? Por gentileza, me mande seu contato com o DDD para que possamos te passar todas as informações. Então aqui, quantas pessoas elas não perdem nesse atendimento? Olá, meu amor, pô, eu não gosto, tem gente que talvez goste dessa intimidade, mas eu não gosto, entendeu? Talvez a maioria do público seja feminino e talvez elas estejam acostumadas a falar assim, mas eu não curti. Então eu fiz esse processo, mandei meu WhatsApp e ela me chamou no WhatsApp. E aí eu comecei a dar corda, fingindo que eu era um cliente para entender como é que funcionava o caminho de vendas, para achar os problemas, para achar os defeitos, tá? Próximo ponto que assim, tem que fazer. Analise os concorrentes para mostrar que ele pode estar ficando para trás, tá? Então analisa, pô, o que o concorrente, quantos conteúdos que o concorrente posta por semana, quantos ele posta? O que o concorrente tem nas mídias sociais, o que ele tem? Ah, pô, seu principal concorrente está no YouTube, você não tá. Seu principal concorrente posta 2 vezes por dia no Instagram e você posta 1. Só de você falar isso, já mostra que, pô, ele pesquisou, esse cara aqui é ligeiro. Essa menina aqui é boa, pesquisou, viu que eu tô postando 1 vez por dia. Analise, isso aqui é muito importante também aqui na análise do perfil, é a frequência de publicação, porque é algo que é fácil de deixar escapar na reunião que você viu. Ah, pô, eu vi que você posta todo dia no seu Instagram ali pelas 11 da manhã, né? Eu fiquei de olho ali pra acompanhar, vi que você também posta ali mais ou menos tantos stories por dia. Quanto mais tempo você tiver pra fazer a análise da pessoa antes de entrar na reunião, melhor. Se você entrar na reunião e você tiver um dossiê da pessoa e realmente souber daquela pessoa, cara, a chance de você fechar é muito maior, porque isso gera muita confiança, tá? Então analisa os concorrentes para mostrar por que ela tá ficando para trás, concorrente que já anuncia, concorrente que anuncia no Google e a pessoa ainda não anuncia, tá? E aí falando em Google, pesquisa, isso sempre, pesquisa no Google os principais termos que poderiam levar o site do possível cliente e analisa o ranqueamento, tá? Então assim, pô, sei lá, curso de micropigmentação. Aí eu olho lá e a minha cliente não tá lá, não tem anúncio dela e ela tá na 2ª página do Google. Eu falo assim, para curso de micropigmentação, que é um dos principais termos para você fechar clientes, cara, você tá em 2º lugar da pesquisa do Google. E o melhor lugar para você esconder qualquer coisa é no 2ª página do Google. Ninguém tá te vendo lá. Só de você anunciar, você poderia estar direto aqui no topo da pesquisa do Google. Então assim, isso daqui, esses 3 aqui, são os que mais mostram, é onde você mais vai ter insight para entregar na reunião pontos de melhora para o seu cliente, tá? Ponto número 4 aqui, então... Número 1, por que as pessoas contratam gestor, tá? As pessoas contratam gestor porque elas entendem que os anúncios online podem colocar mais dinheiro no bolso delas e que você é a pessoa, só que elas não querem fazer o trabalho sujo e que você é a pessoa certa para fazer isso. O que não pode faltar na reunião? Os nossos pontos essenciais, não se atrase, cuide do cenário, luz, som, aparência, não force a intimidade, não deixe de fazer o dever de casa. O dever de casa é justamente essa análise. Então, a análise da parte de anúncios, análise da parte de redes sociais
e análise do caminho de conversão e análise dos concorrentes, tá? E aí depois disso daqui, você vai fazer um dos pontos que todo mundo pula e que pra mim é o que faz as pessoas não fecharem reunião, que não fecharem cliente, que é mapear antes da ligação o nível de... Antes da ligação, tá? Você vai tentar fazer isso. Antes da ligação, você vai tentar entender se a pessoa sabe ou não sabe o que é tráfego pago, se ela sabe qual que é o trabalho que um gestor de tráfego pago faz ou não, e esse daqui é difícil de mapear, muitas vezes você não vai conseguir isso daqui, mas por exemplo, se a pessoa já te falou na sua prospecção que ela contratou uma agência, que ela contratou um gestor de tráfego, você já sabe que ela já sabe. Você já sabe que ela já sabe o que é um gestor de tráfego. Ela já investiu alguma vez em anúncio online? Quanto ela investe por mês normalmente? Quais resultados que ela teve com o anúncio online? Então, esses pontos aqui, eu sempre tento, antes da reunião, já saber se a pessoa tem esse conhecimento. Porque se ela não tem esse conhecimento, na reunião... Desculpa. Na reunião, eu vou ter que defender esses pontos aqui pra ela. Se a pessoa não sabe o que é tráfego, eu vou ter que explicar o que é. Se ela não sabe qual que é o trabalho de um gestor, eu vou ter que explicar o que é. Se ela nunca investiu em anúncio online, eu vou ter que explicar como é que funciona. Se ela se ela já investe por mês, aí talvez eu descubra quanto que eu posso cobrar dela. Se ela já teve resultado ou se ela não teve resultado, eu também vou poder explicar para ela qual que é o potencial da fonte de tráfego para melhorar o resultado dela ou para ela começar a ter resultado. Então, a partir disso daqui, a minha reunião vai ter uma cara A ou uma cara B, completamente diferente. Eu não tenho que ficar explicando, é uma chatice alguém ficar te explicando algo que você já sabe. Alguém ficar te explicando o que é tráfego pago, você já sabe o que é tráfego pago? Cara, a pessoa tá assim, cara, eu quero fechar com você, mas você tá aqui me dando uma aula básica do que é tráfego pago? Quando você tá dando uma aula básica, quando você tá na reunião com o cliente, você tá explicando para ela uma coisa básica, que para ela é muito básica, ela vai ter a sensação de que você é básico. Ela vai ter a sensação de que você não é bom. Que você é uma pessoa, cara, beleza. Eu sei que é tráfego pago, entendeu? Você não precisa ficar me explicando isso. E aí você comete esse erro por quê? Porque você não fez esse mapeamento, porque você não procurou entender se a pessoa sabia ou se ela não sabia o que era tráfego pago. Ah, Pedro, se eu não conseguir mapear isso antes da reunião, o que eu faço? Como que eu mapeio isso daqui antes da reunião? Na conversa da prospecção, normalmente eu tento mapear isso daqui. E se eu não conseguir pescar também, para não ficar fazendo um questionário para a pessoa, se não conseguir mapear antes, então essas vão ser as suas primeiras perguntas na reunião, tá? Então você vai começar a reunião perguntando, pô, você sabe o que é tráfego pago? Você entende exatamente qual que é o trabalho do gestor? Você já investiu alguma vez em anúncio? Ah, nunca investi, beleza. Ah, já investi. Você investe sempre? Quanto você investe por mês normalmente? Que resultado que você já teve com os anúncios online? Isso daqui é o começo da sua reunião. Para você entender o que você deve explicar para a pessoa e o que você não deve explicar para a pessoa. Tá? O maior motivo, presta atenção nisso, o maior motivo pelo qual as pessoas não fecham com clientes é porque elas não adequam a comunicação ao nível de conhecimento do cliente. Você precisa adequar sua comunicação com base no que o cliente sabe e com base no que o cliente não sabe. Ponto. O que o cliente não sabe sobre tráfego pago, você tem que conseguir explicar para ele. O que ele já sabe sobre tráfego pago, você não tem que chover no molhado. Você não tem que ficar explicando de novo. E aí, com base no que ele sabe e no que ele não sabe, eu criei a teoria dos 6 tipos. Vou botar aqui, a teoria dos 6 tipos de clientes. Nossa, isso aqui vai dar um belo carrossel lá no meu Instagram. A teoria dos 6 tipos de clientes, tá? O primeiro tipo de cliente é o completamente sem noção. O que é o completamente sem noção? É aquele cara que não sabe o que é tráfego pago, não sabe como que funcionam os anúncios online, que você tem que pagar pro Facebook para anunciar, que você só paga depois que você aparece, e não tem ideia do que faz um gestor de tráfego, tá? Esse aqui é o completamente sem noção, completamente sem noção. Esse cliente aqui, ele é o mais difícil de fechar. E normalmente as pessoas inseguras tentam fechar com esse cara aqui. Elas acham que é mais fácil de fechar com um completamente sem noção do que com um outro. E elas se ferram. A maior parte dos gestores de tráfego que fica focando em clientes muito pequenos, só de negócio local pequeno, só acha os caras completamente sem noção. É o típico cara que acha que o seu trabalho é social media. Que fala assim, ah não, eu já tenho alguém que faz isso pra mim.
Se você tá sempre recebendo isso nas suas mensagens e o cara não tem gestor de tráfego, na verdade o que ele tem é alguém que posta no Instagram dele, você tá abordando só cliente sem noção. Completamente sem noção, tá? Não é que o cliente é sem noção, mas é que ele não tem noção, tá? O segundo tipo é o famoso teórico sem prática. É aquele cara que sabe tudo de tráfego pago, ele já manja demais. Ele sabe muito de tráfego pago, sabe muito, ele entende como é que funciona. Ele tem um primo que faz essas coisas. Eu tenho um primo que faz essas coisas. Eu tenho um amigo meio que entende tudo de dropshipping. Tipo isso, nada a ver, né? Deixa eu fechar um pouquinho aqui essa cortina. Não vou conseguir fechar, que tá batendo um solzinho aqui na minha cara. Tá bem na minha lata, né? Tomara que eu não esteja muito branco. Eu tô tentando até me posicionar um pouquinho mais pro lado aqui pra fugir do sol, que ele tá chegando em mim. Mas ó, o famoso teórico sem prática é aquele cara que sabe de tudo, mas ele nunca fez. Na hora de fazer o gerenciador de anúncio, ele não tem ideia de por onde começa. Ele nem apertar o botão impulsionar apertou. Por quê? Porque ele tem medo. E não só porque ele tem medo, mas porque ele é dos tipos de cliente, esse aqui é o mais procrastinador. É aquele cara que mais procrastina para fazer um negócio que ele sabe que no fundo é importante, mas ele tem medo de encarar o problema. O problema que é aprender tráfego pago, tá? Esse aqui é um cara que não é tão difícil de fechar. Ele é mais fácil, muito mais fácil de fechar do que o completamente sem noção. Porque ele já sabe que ele tem um problema, ele sabe que ele tinha que resolver esse problema, mas muito provavelmente ele não tinha ideia que, pô, existe um profissional que resolve esse problema para ele, que é o gestor de tráfego. Tá? Ele estava esperando um dia que ele ia ter tempo para estudar isso e fazer ele mesmo, mas ele nunca vai ter esse tempo, tá? Ele nunca vai ter esse tempo, e aí você é a solução para ele. Depois tem o profissional, o apertador profissional do botão impulsionar. Esse aqui se acha o gestor de tráfego, ele não consegue, ele acha que o gerenciador não faz diferença nenhuma pro botão impulsionar, mas se ele tá na reunião com você, ele tá disposto a entender o seu ponto, ele tá disposto a entender o que você tem a explicar para ele. Tá? E aí você vai ter que vender para ele. Eu vou explicar o que você... O próximo ponto é o que não pode faltar na reunião para cada um desses tipos de cliente, tá? Agora é só pra gente entender quais são os tipos, porque quando você chegar na reunião, você tem que sacar antes da reunião. O ideal é antes da reunião, mas na reunião você tem que ter certeza em qual dos 6 tipos que ele tá. Porque sabendo em qual dos 6 tipos que ele tá, você adequa a sua comunicação para ele, tá? Então o apertador profissional do botão impulsionar, ele acha que o botão impulsionar só resolve, tá? Tem alguns que entendem que tem um gerenciador, mas eles têm medo também de encarar o gerenciador. Esse daqui, pra mim, assim, de todos, é o melhor de fechar. Porque é muito fácil de gerar resultado pra ele. Porque ele já entende o que é tráfego pago, ele já sabe como é que funciona, que você paga e aí o seu anúncio aparece pras pessoas, e isso acaba fechando mais cliente, isso acaba fazendo isso acaba fazendo você vender mais. Só que ele não sabe do gestor de tráfego, ele não entende exatamente o que o gestor de tráfego pode entregar que é diferente do botão impulsionar. Esse pra mim é o melhor de todos, é o cara que só fica fazendo os anúncios no botão impulsionar. Porque ele sabe que tem uma solução, mas ele não sabe que existe um produto, a gestão de tráfego, que entrega uma solução melhor ainda pra ele, tá? O número 4 aqui é o clássico, tá? Esse aqui é clássico, o clássico já contratou uma agência. Tá? Esse aqui, que é o cara que já contratou uma agência, normalmente ele não teve uma experiência legal com a agência, tá? Ele não teve experiência legal com a agência, ele até ouviu falar que tem um cara que só faz a parte dos anúncios online, que é o gestor de tráfego, e ele acredita que isso pode ser melhor. Qual que é o problema aqui? O problema é que a agência entrega tudo pra ele. A agência faz página, a agência faz design, e às vezes ele acha que o gestor de tráfego faz todas essas coisas, mas não faz. Tá? Então assim, o cara que já contratou a agência, é bom de fechar com ele, mas você tem que fazer esse alinhamento de expectativa, tá? O número 5 também é um dos melhores de fechar, quer dizer, ele pode ser um dos melhores e pode ser um dos piores, tá? Ele pode ser, é 8 ou 80, ou ele é o melhor ou ele é o pior, que é o frustrado, tá? Que é o que já contratou um gestor ruim. Ele já contratou um gestor e não deu resultado. Quando que esse cara é o pior cliente? Quando ele fica culpando o gestor ruim dele, mas na verdade o problema não era o gestor, o problema era ele. Ele que era ruim, ele era um mau cliente, ele não gravava criativo, ele não tem uma estrutura legal, ele não tem as páginas, ele não tem ele não entrega os anúncios para fazer, investe pouco, e ele queria que o gestor fizesse milagre.
Aí você entra na conta, ele acha que a solução vai ser você. E dá tudo errado. E ele vai dizer que você é ruim também. Ele vai falar, não, esse cara aqui também é ruim. O Pedro é ruim. O Pedro não conseguiu gerar resultado na minha conta. E na verdade é o cliente que é ruim. Mas pode ser, e aí é a melhor situação, que o gestor anterior fazia um trabalho horrível. Se o gestor anterior fazia um trabalho horrível, meu querido, você tem uma oportunidade de ouro nas suas mãos, tá? Só que aqui você tem que convencer ele, você tem que reconvencer esse cara que a gestão de tráfego funciona. Tá? Ele é a pessoa que precisa ser reconvencida disso, porque muitas vezes ele vem desacreditado, tá? Eu poderia até chamar ele de o frustrado ou de o desacreditado. É o cara que não acredita mais no tráfego pago. Ele acha que não funciona mais, ele acha que pô, não dá certo. Não é nem que o gestor dele era ruim, é que o tráfego, então, é o frustrado. Vamos criar mais um aqui. Vão ser os 7 tipos. Mudei a minha teoria no meio da aula. Os 7 tipos de clientes, tá? Como é que eu chamei aqui? O frustrado, esse daqui é o desacreditado, tá? Não acredita mais no tráfego pago. E isso daqui, ele já anunciou e ele não acredita mais no tráfego pago. Esse aqui você tem que convencer ele de que funciona e que ele só não fez do jeito ideal, ele só não fez da melhor maneira, tá? E aí tem o número 7, esse daqui é o melhorzão de todos, que é o pronto para fechar. Tá? Pedro, onde é que acha esse número 7 aqui? Esse número 7, ele depende de um trabalho seu feito antes da prospecção. Então assim, aí depende de, você ter um posicionamento legal ali, aí sim entrou parte de posicionamento no Instagram, de você participar de comunidades, de você estar mostrando em canais públicos, em comunidades, no seu Instagram, através de conteúdos que você sabe de tráfego pago. Aí a pessoa normalmente já chega pronta para fechar com você, ou ela vem de indicação, tá? Então esse cara aqui é o cara que vem de indicação, mas tem muita gente que não consegue fechar com o pronto para fechar, porque ele faz a reunião errada, tá? Então o que eu tenho que fazer na reunião para cada um deles, tá? O que não pode faltar numa reunião com cada tipo de cliente. Aí, meu povo, isso daqui, eu juro para vocês, isso aqui poderia ser um curso de como fechar com seu cliente. Óbvio que teriam mais umas aulas aqui no meio, porque não dá para entregar tudo em 1 hora, mas poderia ser a base do curso, a espinha dorsal do curso seria esse conteúdo que eu tô te entregando aqui, tá? O que não pode faltar com cada um deles? Primeiro, com o completamente sem noção. O que não pode faltar com esse cara? Primeiro ponto, você tem que vender pro completamente sem noção o que é e como que funciona o tráfego pago. Depois você faz a promessa de tudo que você pode fazer por ele. Mas a primeira coisa, a coisa mais importante é convencer ele que o tráfego funciona. Por quê? Porque ele não tem isso daqui, ó. Por que as pessoas contratam um gestor de tráfego? Porque elas entenderam que os anúncios online podem colocar mais dinheiro no bolso delas. Cara, o seu foco com completamente sem noção é botar isso na cabeça do cliente, que os anúncios vão colocar mais dinheiro no bolso delas. Que os anúncios vão colocar mais dinheiro no bolso delas, tá? Pontos de atenção aqui que você precisa ter. Você precisa saber explicar que o pagamento do gestor de tráfego e das fontes de tráfego são diferentes. Que a pessoa tem que pagar um dinheiro para o Facebook Ads, que esse dinheiro nem passa por você, que ela vai pagar direto para o Zuckerberg e que ela tem que pagar um dinheiro para você fazer o trabalho. Então você tem que explicar, igual quando você vai contratar um pintor para pintar a sua casa, quando você contrata o pintor, você tem que comprar o material, as tintas. No mundo dos anúncios online, as tintas é o dinheiro que você paga pro Facebook. E aí você contrata o pintor para pintar a sua casa. Então você tem que pagar o pintor e você paga as tintas. Você tem que pagar pelos anúncios e você tem que pagar pelo gestor de tráfego. Essa é a explicação que você tem que saber. E você tem que explicar que, mesmo com esses dois gastos, ainda assim ele vai ganhar mais dinheiro do que ele vai gastar. Tá? Esse daqui é o principal ponto de o primeiro principal ponto de atenção. O segundo ponto de atenção, que eu nem escrevi aqui, que eu vou colocar aqui. Segundo ponto de atenção. Pontos de atenção, vou botar assim, ó. Você precisa saber explicar que o pagamento do gestor de tráfego e das fontes de tráfego são diferentes. E B, você precisa explicar bem qual é a sua responsabilidade. Então você tem que explicar que você não vai pagar os anúncios online, que você não vai criar os anúncios para ele, que você não faz página. Você tem que explicar que o seu trabalho é só na parte de anúncios e de direcionar o cliente, tá? Por isso que é difícil de fechar com a pessoa isso daqui. Porque isso aqui no começo é difícil da pessoa entender. Mas vou pagar você só para apertar nos botões lá do gerenciador de anúncios? A pessoa não entende qual que é a dificuldade e a trabalheira que dá a fazer isso. Por isso que ele é um cliente mais difícil de fechar mesmo. Normalmente eu recomendo fuja desse tipo de cliente, tá? Então, esse aqui é o completamente sem noção. O teórico sem prática, você tem que deixar claro. Você tem que, primeira coisa, deixa ele falar.
Porque o teórico sem prática, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, mas não sabe porra nenhuma. Então, que todo mundo aqui conhece um cara assim, todo mundo conhece. Tá? Você tem que deixar ele falar. E aí você tem que abrir o gerenciador e mostrar na prática que ele não entende muito. Na prática. Aqui é assim, esse daqui é muito fácil de fechar se você já tem experiência no tráfego pago, tá? Porque às vezes você também é teórico sem prática. Aí é difícil de fechar com esse cara. Bem difícil, bem assim, complicado você fechar com esse cara se você é muito teórico sem prática igual ele. Tá? Porque ele vai sentir que você tá no mesmo nível que ele. Normalmente você não vai conseguir fechar esse cara, tá? Mas se você já tem um resultado, abre o gerenciador e mostra pra ele. Cria um público, eu até tinha deixado uma observação aqui, funil de video view. Cria um público de visualizou o vídeo 75% e explica pra ele um conceito básico de funil. A gente pode criar um conteúdo seu, anunciar esse conteúdo, eu crio esse público aqui de todo mundo que viu 75% desse conteúdo e depois a gente vende para essa galera. Então é uma coisa boba, mas já mostra um conhecimento grande seu de gestor de tráfego, tá? E aí pontos de atenção aqui é o que eu falei antes. Olha, muito cuidado, esse cara ele é um procrastinador. Você tem que botar a faca no pescoço na reunião e fazer ele tomar uma decisão na hora. Nem que seja, fazer um teste gratuito, nem que seja criar o gerenciador de anúncios dele durante a ligação e já te dar o acesso. Nem que seja o trabalho por um período grátis, tá? Tem muita gente que discorda do período grátis. O problema é seu, ele funciona. Pode discordar o quanto quiser, contra fatos não tem argumentos, tá? Mas esse cara aqui é o típico cara que ele não acredita, ele vai pagar pra ver. Ele tem que, aliás, é ver para crer. Ele tem que ver o tráfego pago funcionando para ver que, caraca, eu posso sair da teoria e ir para a prática e é a prática que vai me trazer resultado, tá? Então, esse cara é um grande procrastinador. E óbvio, você também tem que explicar qual que é a sua responsabilidade, explicar que o pagamento do gestor de tráfego e das fontes de tráfego são diferentes. Esse cara aqui também tem um quê dessa explicação, mas aqui é mais você mostrar para ele que ele não entende tanto assim e que é um pouco mais complexo. Por quê? Porque se ele é teórico, ele já entende isso daqui, ó. Ele já entende que os anúncios online podem colocar mais dinheiro no bolso dele. Mas ele não tá disposto a fazer o trabalho sujo. Só que esse cara aqui, não é que ele não tá disposto a fazer o trabalho sujo, ele tá deixando o trabalho sujo pra depois. Ele tá deixando pra depois, ele tá deixando pra depois, ele tá deixando pra depois, ele tá deixando... Porque ele sabe fazer. Só que você tem que mostrar pra ele que ele não tá disposto a fazer o trabalho sujo. Mostrando pra ele como que é o trabalho sujo. Tá? Então esse aqui é o famoso teórico sem prática. Próximo. Desculpa que eu tô com uma tosse, que esse microfone ele tem tipo uns pelinhos, eu acho que eu engoli um pelinho do microfone. 6.3, que é o apertador de botão profissional. O apertador de botão profissional, você tem que vender o gerenciador de anúncios para ele, tá? Mostra como que é muito melhor, muito maior do que só apertar botão. Tá? Então assim, para esse cara aqui, você tem que focar em vender duas grandes coisas. Primeiro, você tem que explicar por que o gerenciador de anúncios é melhor que o botão impulsionar. E aí você pode utilizar o exemplo do canivete suíço. Tá? Que eu falo assim, cara, o botão impulsionar é uma chave Phillips. O gerenciador de anúncios, ele é um canivete suíço. No gerenciador de anúncios, você também tem a chave Phillips. Mas você tem o saca-rolha, você tem uma tesoura, você tem uma faquinha, você tem 1000 funções no canivete suíço e o gerenciador de anúncios é isso. Então vende pro cara do botão impulsionar que o gerenciador de anúncios ele é muito melhor que o botão impulsionar, só que ele é muito mais complexo. Só que alguém vai ter que fazer o trabalho sujo. Esse alguém é você, tá? Então o gerenciador de anúncios não basta, só ele não vai gerar mais resultado que o botão impulsionar. Por quê? Porque para fazer o gerenciador de anúncios funcionar, você precisa... Peraí, deixa eu tomar um golinho d'água. Você precisa de alguém que saiba operar o gerenciador de anúncios. E esse alguém é você. Então você vai vender que o gerenciador de anúncios é melhor que o botão impulsionar, só que precisa de alguém para operar o gerenciador. E esse alguém é você. E que isso, mesmo que vai gastar mais dinheiro, porque agora a pessoa tem que investir em anúncio e investir no gestor de tráfego, no final das contas isso vai dar mais dinheiro para ele. Por quê? Porque com o gerenciador de anúncios e o gestor de tráfego, os resultados dos anúncios online são potencializados vezes 10. Então se ele já... E aí volta você fazer aquele dever de casa. Pô, ele já teve resultado com o anúncio online? Ah não, eu invisto no botão impulsionar, mas não dá resultado. Pô, o problema de não ter resultado é o botão impulsionar.
Ah, eu invisto no botão impulsionar e já tenho resultado. Com o gerenciador você vai ter mais. Então você sempre tem que saber adequar o seu discurso. Assim, moçada, isso aqui é exatamente o que eu faço nas reuniões. É exatamente o que eu faço. Então, pô, quero fechar com o cara e o cara só faz o botão impulsionar e não dá resultado, eu falo pra ele, cara, o problema é o botão. Agora, ele faz o botão e dá resultado, eu falo, cara, isso aí você acha que você faz resultado, mas você vai ter muito mais resultado depois, tá? E aí aqui um ponto de atenção é, o cliente já tem uma estratégia de tráfego pago. Apertar no botão de impulsionar, tem gente que discorda, mas é uma estratégia. Você tem que vender uma estratégia melhor. Você não pode chegar, tipo assim, sem saber o que você vai propor. Você tem que chegar na reunião com esse cliente aqui, você tem que saber a estratégia que você vai propor para ele. O que você vai fazer? Ah, nós vamos investir numa campanha de envolvimento, vamos criar o público, depois vamos anunciar para esse público e vamos vender para ele. Ponto. Pode ser essa estratégia, mas você tem que chegar com algo palpável, tá? E aí tem o próximo aqui, que é o clássico já contratou uma agência. No cara que já contratou uma agência, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai bater no inimigo em comum, que é quem? É a agência. Se ele já contratou uma agência e não contrata mais, é porque deu ruim, tá? Então aqui, foco no inimigo em comum. Foco em bater na agência. Foco em dizer o quê? A agência vai vender só contrato para você. Cada mês é uma pessoa que te atende. A agência só quer mais contrato, mais contrato, mais contrato. E eu tô vendendo para você o quê? Uma parceria. Vendo uma parceria onde a inteligência do tráfego pago vai ficar na casa do cliente, tá? Então assim, para cada cliente você tem que vender uma coisa. Você tá entendendo que cada um deles eu tô vendendo uma coisa diferente? Pro apertador de botão, eu tô vendendo o gerenciador de anúncios. Pro famoso teórico sem prática, eu também tô vendendo o gerenciador de anúncios, mas eu tô vendendo o que é complexo. Pro completamente sem noção, eu tô vendendo tráfego pago. Então eu tenho que vender o que o cliente precisa. O problema é que vocês acham que tem que vender anúncio online para todo mundo. E não é assim que funciona. Então aqui eu vou vender uma parceria onde a inteligência do tráfego vai ficar na casa do cliente. Por quê? Porque eu sou diferente da agência. Por isso que você deve me contratar. Por que ele vai querer contratar mais uma agência se ele já teve uma experiência ruim, tá? E aí pontos de atenção, até já falei antes, é o seguinte. A agência normalmente entrega mais do que o tráfego pago e você tem que explicar exatamente o que você entrega. Que você não faz site, você não faz imagem pro Instagram, você não é social media, tá? Ponto número 5, o frustrado. Já contratou um gestor ruim, tá? Aqui, de novo, você tem que entender o mais rápido possível. Entenda se o problema é o gestor antigo ou o cliente. Se for o cliente, foge. Tá? Foge. Pode fugir. Fuja. Oh, fuja não. Fuja na hora. Fuja. Pode fugir. Vai dar ruim. Se for o gestor, se não pode. Aí aqui é o erro, tá? Aqui é o erro. Isso aqui é clássico. Nossa, isso daqui todo mundo faz essa cagada. Você chega na conta e você só bate no gestor. Bate. Espanca o gestor antigo. Aí o que acontece? Tem coisa que o gestor antigo fazia bem. Tem coisa que o gestor antigo fazia melhor do que você. Só que você bateu tanto nele, o que acontece? Você gerou expectativa. Agora o seu cliente espera que você faça melhor do que aquele gestor antigo. E você não consegue fazer melhor. Porque tem coisa no tráfego que você vai fazer igual. E tá tudo bem, tá? Então se o problema for o gestor, você vai também criar o inimigo em comum. E você vai apontar pontos negativos, que é o que você pode fazer melhor, e positivos do trabalho dele, tá? Então você tem que apontar os positivos, não adianta só falar mal. Por quê? Porque quando você aponta os positivos, você vai falar assim, cara, essas daqui são coisas que eu não faria diferente, porque você não vai fazer diferente, tá? Só que você tem que vender o diferencial. Então aqui você vai vender, então ó, entenda a insatisfação e venda a satisfação. Ah, o problema é que ele não me entregava os relatórios. Cara, eu sou o rei dos relatórios. Nossa, cara, tem o curso lá na comunidade Sobral de Google Data Studio da Júlia Junqueira, que assim, não é fácil de entender o curso de Data Studio. Não é a coisa mais simples do mundo dominar o Data Studio, mas você já vende como você já dominasse. Não, eu faço os relatórios aqui, cara. De quanto tempo você quer receber os relatórios? Relatório é comigo, cara. Eu sou o cara dos relatórios. Você não sabe nada de relatório, você vende isso. Porque para cliente, cara, você não diz não. Você dá um jeito.
E se você não souber dar um jeito, você diz o preço. Aí você contrata alguém que vai fazer isso aqui pra você, tá? Então, você vai criar esse inimigo em comum, apontar os negativos e os positivos, entender essa insatisfação e pra esse cara você tem que vender a satisfação. O que falta pra ele ficar satisfeito? É isso que você vai vender pra ele, tá? Ponto número... Ah, faltou o novo aqui que a gente colocou, né? Que é o desacreditado. Não acredita mais no tráfego pago. Você tem que revender aqui. E aqui é revender, tá? Você tem que revender o tráfego pago. Você tem que vender que vai ser diferente o tráfego pago, ou você tem que entender que, pô, não é que o tráfego não funcionou, era o cliente que não estava fazendo um bom trabalho, ou as expectativas deles estavam muito altas, e aí você tem que vender a solução para voltar a funcionar, entendeu? E às vezes a solução não é uma mudança no tráfego, mas é uma mudança na estratégia do cliente. É ele gravar mais anúncios, é ele ter mais público quente, é ele não ficar jogando direto para a página de venda e ter campanhas de conteúdo. Você tem que vender para ele algo diferente daquilo que ele fez. Então não é nem... Você tem que revender o tráfego pago e vender algo diferente do que ele já fez, porque ele não vai querer fazer a mesma coisa, porque não vai dar resultado, tá? Então você tem que achar esse ponto diferente e vender para ele como algo que vai dar certo. E o 7 aqui, eu tô botando 6 pontos, porque esse aqui é o ponto número 6, tá? Que aqui, ó, o que não pode faltar numa reunião com cada tipo de cliente. 6.7 é o pronto para fechar, tá? Esse cara aqui não enrola, tá? Já faz sua promessa, diz quais são seus entregáveis, como funciona seu trabalho, como você recebe seu dinheiro e já pega o acesso à conta de anúncios nessa reunião. Na verdade, eu gosto de pegar o acesso ao gerenciador de anúncios de todo e qualquer cliente já nessa reunião. Se ele não tem, nessa reunião eu já crio. Se ele já tem, nessa reunião eu já mostro para ele como é que ele me passa o acesso. Ele dizendo sim ou não, eu sempre saio com acesso ao gerenciador. Por quê? Porque se ele te deu acesso ao gerenciador, é tipo quando você vai numa loja e você aceita provar a roupa. Vamos fazer uma prova. A chance de você levar é muito maior do que se você não provar. Então o vendedor ele vai sempre ficar tentando fazer você provar, porque a roupa que você provou, pô, ficou legal no corpo, você vai lá e compra. Aqui é a mesma coisa. O cliente tem que passar o acesso para você. Você tendo o acesso, cara, mas teve cliente que nem fechou comigo, eu já tinha criado todos os públicos dele, já tinha criado uma campanha, tava pausada, é óbvio, mas eu já tinha deixado tudo pronto, no dia seguinte eu já mandava um áudio. Cara, eu sei que a gente não fechou, mas eu tô emocionado aqui com o seu gerenciador de anúncios, porque eu acho que vai dar tanto resultado para você, que eu já resolvi criar todos os públicos, inclusive criei uma campanha, deixei ela pausada, mas é só você me dar o ok que a gente ativa ela e começa os trabalhos. E aí, óbvio, depois disso daí, manda contrato, oficializa todo o rolê para fazer o fechamento, tá? Então, o pronto para fechar não enrola. Pontos de atenção. Muitas vezes, esse cara aqui, ele não sabe qual que é o trabalho do gestor e qual que é o seu trabalho. Por mais que ele já esteja pronto para fechar, às vezes ele tá pronto para fechar pelo motivo errado. Porque ele acha que você é designer, que você é editor de vídeo, que você vai fazer um trabalho que não é sua responsabilidade, tá? Então, pontos de atenção, muitas vezes o pronto para fechar não sabe quais são as suas responsabilidades e as responsabilidades dele, e você precisa saber explicar isso para não gerar um desalinhamento de expectativa. Desalinhamento de expectativa, que é a pessoa achar que você vai entregar A e você só entregar B, isso daí é o maior motivo de frustração e de demissão de gestores de tráfego. Maior motivo de frustração com o trabalho dos gestores, maior motivo de demissão com o trabalho dos gestores é a falta de alinhamento de expectativa. É a falta de você ter a coragem de falar o que você faz e o que você não faz. Porque às vezes você fica dizendo que você faz tudo e aí você não faz, você não consegue entregar depois e aí o cliente vai ficar bolado com você, vai ficar de cara com você que você não conseguiu entregar aquele resultado, tá? E aí por último e não menos importante, como que você precifica o seu trabalho, tá? E aí precificar o seu trabalho é algo assim, não tem a tabela não tem o sindicato dos gestores de tráfego para dizer a base do salário do gestor, tá? Mas como que você vai precificar? Você vai levar em consideração 4 fatores: o seu nível, quanto que vale a sua hora, qual que é o nível de responsabilidade que você vai ter, leia-se, o nível de dinheiro que você vai gerenciar,
o nível de trabalho que você vai ter. Então, às vezes, para investir 5 mil para um cliente, você demora 1 hora por semana. Às vezes, para investir 5 mil para outro cliente, você demora 3 horas por dia. Então, isso aqui varia também. Então, na maioria das vezes, o que você vai levar em consideração é quanto que vale a sua hora, tá? Então, assim, quanto que vale a minha hora, quantas horas eu tenho que dedicar para esse cliente, quanto que ele vai investir por mês ou por dia, e qual que é o seu nível? Pô, qual que é o seu nível? Você já tem resultado? Você gerou resultado para várias pessoas? Você gerou resultado para uma pessoa, mas será que você gerou resultado porque você era bom? Ou porque tá tudo bem se você não for tão bom? Porque no começo você nunca é tão bom. Será que você gerou resultado porque você era bom ou porque o cliente era muito bom e qualquer gestor que fizesse investimento ali ia gerar resultado? Você tem que entender isso, qual que é a sua situação atual para precificar o seu trabalho, tá? E aí eu sempre gosto de dividir em 3 tipos, que são os negócios locais, e-commerce e infoprodutos. Tá? E aí, se você já é mais avançado, você não tem que ter dúvida de precificação, tá? Negócios locais, você pode cobrar de 300 a R$ 1.000 por mês, tá? Isso aqui no fixo. E-commerce, você pode cobrar de 500, que eu acho muito barato para e-commerce, até 1.500 por mês. Isso aqui iniciante, tá? Infoprodutos, eu cobraria entre 1.500, entre 1.000 tá bom, de 1.000 a R$ 3.000 por mês. Isso aqui é alguém iniciante, tá? Então, assim, no seu nível aqui, colocando iniciante. E essa variação vai ser de quanto vale a sua hora, o nível de responsabilidade e o nível de trabalho, tá? O quanto de trabalho você vai ter com aquele cliente. Se você já for mais avançado, aí negócios locais, eu não fecharia por menos de 500. Tá? Mas também não dá para pegar negócios locais que investem. É raro, tá? Pelo menos eu não tenho conhecimento disso, mas é raro você pegar negócios locais que vão te pagar R$ 2.000, R$ 5.000 por mês. Mas entre 500 e 2.000 é um preço bom para alguém que já tem conhecimento de negócio local. E-commerce, aqui, aí você vai fechar entre 1.500 5.000, se você é mais avançado, e infoprodutos de 2.500. Aí vai. Vou pegar o mais padrão, tá? Óbvio, eu cobro mais do que isso daqui. Para fazer infoproduto. Eu conheço um monte de gestor que cobra 10.000, mas isso aqui é a média, é a régua padrão do mercado, tá? Tô te passando um preço padrão do mercado, só que aí vai depender do quanto que a pessoa investe, do nível de trabalho. E aí, óbvio que tem outras modalidades de cobrança. Você pode cobrar fixo, você pode cobrar percentual investido, tá? Normalmente vai até 20% do investido. Tem gente que gosta de cobrar assim porque é fácil. Pô, o que você investir, tem muito contrato que funciona assim, né? Tipo arquitetura, construtora, eventos. A gente tá fazendo Subido ao Vivo agora. Inclusive, temos data já prevista para virada de lote do Subido ao Vivo. Não divulgamos ainda, não vou divulgar agora, porque falta decidir umas coisas. Mas ó, 20, 21 e 22 de agosto, como deixar de ser um gestor de tráfego amador, se posicionar como profissional e faturar pelo menos R$ 15.000 por mês. Estamos no lote 1, prestes a acontecer a virada pro lote 2 do Subido ao Vivo, tá? Tem aqui na página todas as informações. Tem o WhatsApp, tem a minha equipe de suporte para tirar todas as suas dúvidas. Tem aqui o que vai ter no evento. Então você vai aprender sobre como fechar mais clientes, sobre como deixar de ser um gestor de tráfego amador, como construir um posicionamento de gestor de tráfego profissional, como perder o medo de cobrar mais e vender, fazer consultoria, ser valorizado, organizar sua rotina, técnicas avançadas de tráfego pago. Se você é de São Paulo, tem aqui na página o Buzido, que é o nosso ônibus que te leva de São Paulo até o Rio de Janeiro por meros R$ 215, ida e volta, tá? Ida e volta com Seguro Viagem, que é o nosso ônibus oficial. Vão sair várias caravanas de São Paulo. O evento é no Rio de Janeiro. Se você tá com um problema de putz, eu queria uma condição diferente de pagamento, eu queria formas de pagamento diferente, vem aqui na página, aqui ó, nesse cantinho, acho que eu tô na frente do chat, aqui atrás de mim, na câmera, acredite, tem um botão azul escrito chat. Clica no chat que a minha equipe tá lá pronta para tirar suas dúvidas, tá? Então, garante seu ingresso antes que vire o lote, tá vendendo e o lote vai virar. Beleza? Então, volta aqui, fixo. Por que eu tava falando disso? Ah, por causa do percentual investido, porque tem muita agência de evento que cobra isso, que é o percentual do investido, tá? Gestor de tráfego pode cobrar assim também. E por último e não menos importante, variável sobre o resultado. Mas eu só cobraria variável sobre o resultado quando você é muito estratégico na gestão de tráfego, tá? Pedro, como é que eu faço para ser estratégico na gestão de tráfego? Tem 7 maneiras de você fazer isso e inclusive eu vou te ensinar isso na minha live
Não na próxima, na live 201. Live 201, os 7 passos para ser um gestor de tráfego estratégico, tá? Então, para você, inclusive, aprender como é que você faz para chegar no nível de cobrar variável sobre o resultado, como é que você ganha porcentagem sobre aquilo que o cliente vende, tá? Você tem que ser mais estratégico para cobrar dessa maneira. Fechou? E aí, eu não coloquei aqui o ponto número 8, né, de como que faz uma boa reunião de fechamento. Então, você tem que entender o porquê que as pessoas contratam um gestor, o que que não pode faltar, como faz o dever de casa, mapeia o que que o cliente sabe, o que que o cliente não sabe, vulgo nível de consciência, os 7 tipos de cliente, não são mais 6, agora são 7 tipos de cliente, como fazer uma reunião para cada um dos tipos, o que que não pode faltar em cada uma das reuniões, como precificar o seu trabalho e número 8, como fazer um contrato, tá? Como é que você termina, como é que você vai pro final da reunião, você fala assim, pô, beleza, então vamos fazer o seguinte, se você, agora eu tô falando com você, se você tem um advogado, pede para ele redigir um contrato para você. Pedro, não tem advogado, usa o modelo de contrato? Não, foge de modelo de contrato. Fazer modelo de contrato é pior do que você fazer o que eu vou te falar agora, que é você fazer uma ata notarial, explicar tudo que foi falado na reunião. Você vai falar assim, cara, eu vou fazer o seguinte, e inclusive no começo da reunião, fica a dica aqui, grava essa reunião. Fala pra ele assim, não, eu vou gravar, eu posso gravar a reunião? Ele vai falar, por quê? Você fala assim, cara, por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou gestor de tráfego, eu tenho uma empresa de gestão de tráfego e depois eu reassisto essas reuniões para melhorar, para ver os pontos que eu podia ser melhor na reunião. Então eu tô sempre buscando melhorar. Isso já vai dar ponto positivo para você. Aí você fala assim, e segundo, depois que essa reunião acabar, eu vou reassistir ela e vou fazer um resumo de tudo que a gente falou para mandar para você. Aí você grava a reunião e aí você faz o seguinte, gravou a reunião, no final da qual você manda para o cliente, você vai mesmo fazer a ata notarial da reunião, você vai escrever tudo que vocês falaram, tudo que vocês combinaram, o quanto que ele vai te pagar, o quanto que dia que ele tem que te pagar, tá? Então você vai fazer esse compilado de informações, principalmente essa parte de o que cada uma das partes vai fazer, vou botar aqui, ó, ponto número 8, o contrato. Então, responsabilidades de cada uma das partes, data de pagamento. Valor e data de pagamento. Então, o que ficou combinado que cada um de vocês vai fazer e data de início dos trabalhos. E término, né? Data de término do trabalho. Então você vai escrever tudo isso daqui no e-mail, você vai mandar esse e-mail para ele, nesse e-mail, e aí você não precisa anexar a gravação, mas você guarda a gravação da reunião, tá? Ele tem que saber que tá gravando, então você fala assim, vou gravar, beleza? Aí você começou a gravar, você fala o seguinte, fulaninho, tô gravando essa reunião, tudo bem por você? Tudo bem, ele vai dizer, para ele ter consciência de que tá sendo gravado. Aí você escreve quais são as responsabilidades de cada uma das partes no e-mail, qual que é o valor e a data do pagamento, a data de início do trabalho e a data prevista do término. Coloca tudo isso no e-mail, mais tudo aquilo que foi falado nessa reunião, quais são os planos, o plano prático do que vai ser feito. Coloca tudo isso no e-mail e no final do e-mail fala assim, fulano, você pode responder para mim se você tá de acordo com tudo isso daqui que eu mandei? E aí ele vai responder, pô, tô de acordo, não tô de acordo. Isso daí vai te dar um ar mais profissional, é uma das, assim, detalhinho que vai fazer você ser muito mais profissional perante aos olhos do cliente. Não pensar, mas será que isso não vai ser meio chato, deselegante? Não. Ele vai ver isso com um olho positivo, um olhar positivo de que, pô, esse cara aqui é sério, sabe? É um trabalho sério que você tá fazendo, você tem que entender isso. Você tem que viver isso, que é um trabalho sério. Então você faz a ata notarial, você explica tudo o que vai acontecer, manda um e-mail e ele tem que responder o e-mail. Você fala assim, fulano, você pode responder para mim esse e-mail se você concorda ou não concorda com o que foi falado aqui, com o que tá escrito aqui? Não, eu concordo com tudo, beleza. Isso daí não tem tanta força jurídica quanto um instrumento de contrato feito por um advogado que escreve lá com o juridiquês o contrato, não tem tanta força jurídica, mas ainda assim tem força jurídica para te proteger e dá essa sensação de proteção, tá? Ah, valor, data e forma. E forma de pagamento. Valor, data e forma de pagamento. Isso aqui já vai te proteger muito, tá? Fechou, meu povo? Então, essa foi a nossa aula, os 8 pontos de como fazer uma boa reunião de fechamento com o cliente. Se você já tem clientes ou se você quer ter mais clientes, volto a reforçar aqui, cara, você precisa ir no Subido ao Vivo. Eu garanto pra você que não tem evento no mercado, essa é a verdade. Não existe evento no mercado para gestores de tráfego, não tem. Esse é o primeiro. Ninguém no Brasil fez um evento desse tamanho, gigante assim, 4.000 pessoas,
para gestores de tráfego. Esse é o primeiro, dedicado e focado no gestor de tráfego. Para você ter mais cliente, para você organizar sua rotina, para você cobrar mais caro, para você não ser demitido, para você ficar bom no tráfego pago, para você vender consultoria, para você ter um posicionamento de gestor profissional, parar de amadorismo, porque, cara, o mercado de gestão de tráfego está sendo invadido pelos amadores. E nesse evento aqui a gente já vai passar a régua e já vamos fazer a diferenciação de pelo menos 4.000 gestores que vão estar nesse evento junto comigo para ser gestor profissional e faturar pelo menos 15 mil reais por mês. Eu nunca prometi isso numa live porque eu não consigo te ensinar isso numa live. Mas em 3 dias de evento, é impossível. Se você pegar o que eu vou te falar nesse evento e implementar, é impossível. Em 1, 2, 3 meses você já não ter pelo menos dobrado o que você fatura por mês. E tá muito mais perto de chegar nos 15 mil por mês, tá? Vou deixar o link do Subido ao Vivo na descrição desse vídeo. E meu povo, semana que vem você não pode faltar porque é a nossa live especial, edição número 200. Eu te espero na nossa live da semana que vem. Peço mais uma vez desculpas hoje por não estar ao vivo, mas a internet não permitiu, tá? Não foi minha culpa. Eu queria estar ao vivo. Acho até que talvez eu atrase para subir essa live pelo tempo que eu tô vendo aqui, que tem que renderizar o vídeo, subir pro YouTube. Vai dar certo. Deus vai me ajudar. Então, eu peço desculpas por não estar ao vivo. Eu realmente queria estar, mas eu prezei pelo melhor conteúdo para você. E agradeço por você que ficou comigo aqui até o final. Tamo junto e eu te vejo na próxima semana, terça-feira, 3 horas da tarde, na nossa live número 200. É nóis.